algo, com muito critério. E, vez ou outra, nós encontramos, infelizmente, alguns movimentos que podem até ter boas intenções, mas geram reflexos muito grandes em outras partes da estrutura do sistema. Basta lembrar aqui os ensinamentos de Canaris, quando Canaris se refere à ideologia de sistema jurídico, quando trabalha com a ideia de sistema, de tópica e de periférica. Nós podemos trazer os elementos que estão fora do sistema muitas vezes, mas para isso nós não podemos fazer com que esses elementos sirvam para implodir partes ou até mesmo todo o sistema. Canaris fala, em outras palavras, disso, simplificando Canaris, porque Canaris é bastante complexo, né? No seu livro Conceito e Sistema de Direito. E eu tenho percebido que nós temos, infelizmente, esse problema hoje no direito de família. E esse problema ocorre por uma série de razões. Uma delas, sem sombra de dúvidas, diz respeito à desconsideração dos fatores antropológicos, sociológicos e culturais da sociedade brasileira. Eu estou me referindo aqui mais propriamente à sociedade brasileira, embora eu faça menção uma vez ou outra ao direito português. A primeira razão que eu coloco aqui é a seguinte: na evolução antropológica e cultural dos povos, não havia de início sequer a sucessão em prol da cônjuge virada, vindo a ser introduzida de forma paulatina e excepcional, até se consolidar em conformidade com a ideia de família monogâmica ou de família poligâmica, de acordo com os variados sistemas jurídicos. Se os senhores se lembrarem das lições de alguns autores do século XIX e do início do século XX, e eles são muito importantes e muitas vezes nos esquecemos deles, autores, alguns de direito e outros não, os senhores verificarão essa realidade antropológica e cultural dos povos. Cito aqui um dos maiores nomes da antropologia e sociologia francesa da segunda metade do século XIX, Charles Letourneau, que tem um livro A Evolução da Propriedade, desde os primórdios até os nossos dias, que é da década de 1880, e tem um outro livro chamado A Evolução do Casamento, até os nossos dias. Também cito aqui Eduard Westmark, que tem duas obras assim preciosas para aprendermos um pouco sobre família, uma em 2 volumes, que se chama A Origem das Ideias Morais, e a outra que é em 6 volumes, que se chama História do Casamento. Imaginem só uma pessoa gastar 6 volumes para falar apenas sobre a história do casamento. Ainda cito aqui Émile de Lavelaire, em sua obra A Propriedade, e Gumersindo de Azcárate, espanhol, em sua obra Evolução e História da Propriedade. Essas obras são importantes para nós entendermos a situação da ideia de família e da ideia de propriedade, e a situação da ideia de transmissão da propriedade até os nossos dias. Porque nos primórdios, e aí eu invoco um outro autor, Henri Saint-Mémin, em sua obra O Direito Antigo, nos primórdios, a propriedade ela era coletiva. Não existia propriedade individual. Sem propriedade individual não tem sucessão. Esse é um fator notável que não pode ser esquecido. Esses autores que eu mencionei para os senhores, em especial Letourneau, ele faz um apanhado do surgimento nas sociedades primitivas da chamada propriedade individual. E ao fazer esse apanhado, ele relata que as propriedades elas eram coletivas, porque o ideário era de que todos ou cultivavam para todos, em virtude do plano da tribo, ou porque caçavam nas áreas que não eram agrícolas. Mesmo a caça apreendida não era do caçador, mas era do grupo. Ou seja, as terras eram coletivas e até mesmo as caças eram coletivas. Com a evolução, e isso Letourneau fala, mencionando uma série de sociedades da Polinésia e da Austrália, com a evolução passou-se a se trabalhar com uma ideia de propriedade individual bastante frágil,
e propriedade individual sobre os bens móveis que eram feitos pelos caçadores para caçar, ou que eram feitos para, eventualmente, o seu uso próprio ou da sua família. Esses bens móveis não eram transmitidos, diz Letourneau, com a morte da pessoa. Em algumas sociedades, eles eram transmitidos pura e simplesmente para o grupo, como se fosse uma sucessão para o Estado, diríamos nós, muito mal comparando. Quando não fosse transmitido para o Estado, eles eram enterrados juntamente com o cadáver da pessoa que havia falecido. Por quê? Porque esses instrumentos eram considerados como objetos de glória da vida daquela pessoa. Num segundo momento, surge a ideia de transmissão desses bens móveis. Mas a ideia de transmissão desses bens móveis se dava única e exclusivamente para aquele que iria substituir o caçador ou o agricultor naquela atividade. Não se falava em sucessão em favor da mulher. Na grande maioria das sociedades, nós sabemos, sociedades não matriarcais, sociedades patriarcais, o que se falava era pura e simplesmente da transmissão para aquele que iria suceder o caçador ou o agricultor nos seus trabalhos. A evolução da propriedade coletiva, da propriedade comunitária, ela é bastante interessante porque ela nos revela a própria ideia de costumes e dos direitos costumeiros em cada uma dessas tribos, em cada uma dessas sociedades. E revela ainda mais, nós estamos muito longe no sistema de sucessões em comparação com essas sociedades. Se nós formos acompanhar a evolução dos povos no que diz respeito à propriedade, o surgimento da propriedade individual sobre os bens móveis foi o primeiro passo. E aos poucos, com a fragmentação das propriedades imobiliárias coletivas, surgiram, enfim, as propriedades individuais.